Para concluir nosso conjunto de apresentações, eu gostaria de chamar agora o Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro, engenheiro eletricista especializado em telecomunicações e diretor de planejamento e projetos na CPTM. O Silvestre vai nos apresentar a palestra Implantação do BIM na CPTM. À vontade. Obrigado. Agradeço a Goni pelo convite, cumprimento a todos. E percebe que é difícil falar depois de todos eles, né? Então, quando recebi a agenda, o que falar depois deles sobre o BIM? Eu falei, é ótimo, vou tentar falar do que eles não sabem, que é da ferrovia. Entendi também que a oportunidade era de mostrar um pouquinho do que nós estamos passando, sofrendo, ao assumir o desafio de incorporar uma nova metodologia de pensar, elaborar e gerir projetos, né? Nós temos, quando começamos a discutir isso dentro da empresa, começamos por uma questão de semântica. O que é projeto? É um design ou é um empreendimento? E quando começamos a falar em gerência desses projetos dentro da empresa, bom, então vai mudar a estrutura da empresa, vai ter gerente para todo lado. Então, nós temos alguns desafios que envolvem sempre a cultura da própria empresa. Então, nós não enxergamos o BIM, não contrariando o que já foi dito aqui naturalmente, que não é simplesmente uma forma de elaborar projeto, é uma mudança de processo e de cultura dentro de uma empresa. E nós tentamos vender internamente a solução, através dessas novas ferramentas, exatamente revendo processos. Então, toda vez que nós tratamos BIM internamente, nós estamos falando de um novo processo para elaborar e gerir projetos. Obrigado. Muitos devem conhecer a CPTM, do jornal televisivo, então vou falar um pouquinho daquilo que eles não falam. Nós temos um grande desafio de reestruturar, expandir e modernizar serviços em operação. É uma ferrovia centenária, com tecnologias e sistemas muito diferentes. A CPTM incorporou uma empresa centenária, que passou por várias modificações, mas ainda traz muito da sua característica original de ser uma ferrovia projetada para transporte de carga. E, com o tempo, assumiu uma nova característica, priorizando o transporte de passageiros. Nós servimos 22 municípios, 19 dentro da região metropolitana, são 6 linhas, 260 quilômetros, 92 estações, 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas por dia e 196 trens operando todos os dias. E o grande problema é como modernizar esse sistema com o sistema em operação. Além disso, qual exatamente é o problema? Porque nós temos que fazer a pergunta um pouco mais precisa para termos respostas mais precisas. Ou então, simplesmente, vamos comprar uma bezetacil que serve para qualquer coisa. Falamos, não, vamos tentar qualificar. Quais as nossas dificuldades dentro dos nossos projetos? Primeiro, as disciplinas são matriciais e especificidades técnicas e tecnológicas diferentes. Não é só um prédio, a gente fala de construir uma estação, por exemplo. Dentro dessa estação, eu tenho um conjunto de equipamentos, seja de segurança, seja de informação ao usuário, e eles têm que ser incorporados. Também temos sempre, dentro do programa de necessidade interno, que definem uma série de recursos e necessidades, que interagem com informações das estações, das linhas, e são transmitidas a um centro de controle. Então, eu tenho, além disso, eu tenho uma via permanente, que eu não posso colocá-la da forma que eu quiser, ela que é o grau de exigência da solução que eu vou dar para a estação, além do dimensionamento da plataforma. E, junto com isso, eu tenho rede aérea, linha de alta tensão, nós temos uma topologia de rede elétrica dentro da companhia, e isso traz para nós alguns compromissos na execução das obras. Nós temos ainda algumas questões de interferência das obras, que ela não é
dedicada a um componente, nós temos outros desafios um pouco maiores. Nós temos que brigar por espaço no subsolo, em superfície e aérea. Nós tivemos um projeto na região no município de Mauá, onde nós tínhamos feito já uma definição e a cidade queria fazer uma transposição. Ali tinha uma passagem em nível, Capuava, e acabou, acho que a Dersa, fazendo uma transposição, o que também nos interessava, porque eliminava uma passagem em nível, mas ali é a nossa estação. Então, eu disputo o espaço aéreo. Um outro exemplo é na Água Branca, onde nós temos ali um complexo de intervenções do município, que eles querem estender um viário. Nós estamos num centro urbano que em processo mais forte ainda de adensamento dos dois lados, principalmente do lado entre a ferrovia e a marginal. Nós temos ali uma transposição em túnel projetado pelo município. Temos uma obra da linha 6 em execução, e nós vamos ter que ter ali naquele centro uma nova estação, onde também tem um pátio de carga de uma operadora privada. Então, nós temos ali uma interferência que ainda não é exatamente da engenharia, é de uso e função. Além disso, nós temos a necessidade, então, de articular as soluções e as metodologias de execução. Daí que o BIM, para nós, apareceu como uma das soluções. Porque, para elaborar projeto, temos uma série de componentes, uma série de ferramentas. Mas como garantir que esse projeto vai resultar em um menor custo na execução, no menor prazo? Aí que é o grande problema que nós temos. Com soluções complexas e metodologias de implantação físico e temporal. Porque eu tenho contratos de sinalização, que não é exatamente o pessoal de uma obra civil que faz. E nós temos de energia, que também não é a mesma expertise. E você tem que articular esses projetos, agentes diferentes, premissas diferentes, muitas vezes em tempos diferentes, porque a rede de precedência de cada implantação não é a mesma. Como o sistema não é a mesma, mas nós temos que trazer as definições temporais no mesmo sítio, em alguns casos. E temos a linha em operação. Como fazer tudo isso na linha com o trem passando, né? Projetos entre si e terceiros e as respectivas redes de precedência, que é uma síntese dessa complexidade. Incorporar as variáveis territoriais e ambientais. Nós já buscamos caracterizar na elaboração do projeto as variáveis ambientais, porque nós somos ótimos em colocar uma subestação em cima da única palmeira imperial que tinha em determinada região. Mas é uma definição técnica de uma topologia de rede. Eu não posso pôr a subestação em qualquer lugar. Ou para desviar, talvez eu precise de 2 subestações. Então, eu tenho que considerar isso na definição do projeto. Da mesma forma, a ferrovia, por ser centenária, temos aí alguns passivos ambientais. Então, eu tenho que buscar uma solução que o passivo ambiental não me traga compromisso na execução da obra, porque vai exigir, dentro da fiscalização da obra, exatamente os tratamentos de solo, de segurança do trabalho, etc. E lembrando que, por ser uma linha, temos linhas centenárias, nós temos sítios tombados, quando não componentes, equipamentos específicos tombados. Então, você não pode descaracterizar exatamente a estação. Nós temos um relacionamento com todos os órgãos de preservação, mas veja que a soma de todos esses componentes não nos traz um dia muito tranquilo. Isso sem falar das metodologias, porque eu não posso definir, exigir que aquela pessoa tenha aquela máquina específica que, sem dúvida, me traria a garantia de não ter que mexer, por exemplo, desligar uma rede aérea para que ele possa trabalhar com alguns equipamentos. Eu tenho que estimular a competitividade, senão nós geramos outros tipos de problemas nos nossos órgãos de fiscalização, que os problemas não deixam de ser deles, depois passa a ser nosso. Então, quando você faz isso, você dimensiona
porque existe no mercado máquinas que fazem isso. Mas quando as propostas aparecem, isso, a definição, o plano de trabalho, muitas vezes, é discutido posteriormente. Isso traz, então, sempre a possibilidade de adequação dessa metodologia que, por causa da metodologia, impacta em revisão de projeto. E os impactos são conhecidos. Revisão de projeto, aditivo de prazo e valor, seja no projeto, seja na obra, atraso da execução das obras, conflito nas redes de precedência da execução com impactos operacionais, complexa gestão de contratos, de especificidades distintas em sítios comuns. Naturalmente, as expectativas corporativas nunca são respondidas quando se observa esse conjunto todo e a capacidade de entrega. Aqui eu tentei exemplificar, na primeira imagem à direita, nós temos sistemas de sinalização, aqueles bondes de impedância, é uma tecnologia que traz um processo de informação de segurança na circulação ferroviária. Então, eu tenho que tratar isso com muito carinho. Tudo que envolve segurança, nós temos que garantir, segurança não se discute. Nós temos alguns conjuntos, na segunda imagem abaixo, são os nossos aparelhos de mudança de via, que a tecnologia que nós tínhamos anteriormente vinha de um modelo americano, normas americanas, que permitia uma determinada velocidade nessas transposições, para que nós consigamos dar mais desempenho funcional ao sistema, nós temos que trazer mais velocidade a essas mudanças de via. Quando eu trago mais velocidade, eu trago uma solução muito utilizada na Europa, porém, cada projeto desse é um DNA. Nem todo aparelho de mudança de via serve em todo lugar. Ele tem um endereço específico. Se eu mexer na via, eu perco esse equipamento, é um novo projeto e uma nova entrega. E eu não tenho padrão, porque, como eu disse, nós temos linhas diferentes, histórias diferentes, e nós estamos trazendo isso para uma atualidade. E, muitas vezes, nós contratamos, o desempenho pode ser igual, a função é igual, a tecnologia digital, porém, a solução de cada fornecedor é diferente. Isso não compromete o resultado final, mas, com certeza, traz, muitas vezes, algumas especificidades para aquela implantação. E nós temos aí, você veja que algumas estações são tombadas, temos estações em curva, eu tenho que atender normas de acessibilidade. Para que eu possa resolver isso, eu tenho que transformar esta curva em uma tangente. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que invadir o meu vizinho. E para invadir o meu vizinho, eu tenho que resolver uma série de problemas. E a hora que eu mexo nessa curva, eu não mexo exatamente em 200 metros de plataforma. Eu mexo muitas vezes 500, 800, 1000 metros de um lado e do outro. E também trago todos os problemas novamente. E eu tenho que fazer tudo isso com o trem operando. Embaixo temos aí uma visão mais bucólica, né? Um trem, uma via, um rio, uma ciclovia. Mas fazer isso funcionar não é tão simples. E ali um outro exemplo da própria implantação. Este é um problema que nós temos. E como trabalhar, então, especificamente, como o projeto pode contribuir com a infraestrutura de circulação na implantação. E daí saímos com a questão do BIM, porque ele traz para a gente a oportunidade de acompanhar a metodologia de implantação. Então, a ferramenta, nós definimos a ferramenta pela oportunidade de acompanharmos melhor a obra e assim exige de projeto uma redefinição. Todos os exemplos que eu vou mostrar aqui, se não estiver enganado, todos são caseiros. Foi dentro da companhia que nós passamos a elaborar e aqui tentamos exemplificar para convencer a própria corporação que a ferramenta responde a a corporação e não simplesmente ao desejo de quem propõe elaborar o projeto. Como começamos a implantação? Primeiro, preparamos como nos preparar para contratar projetos em BIM. Então, fizemos visitas, consultamos e começamos em 2012, reorganizamos a questão de projeto, o projeto ficava numa área vinculada à obra,
e projeto passou a ficar com planejamento de transporte. Tá? Trouxe uma série de problemas, mas também trouxe uma série de vantagens. Então, em 2012 começamos, definimos, em 2013 começamos também workshops, algumas soluções internas, como planejamos a implantação, estudos de caso, contratamos uma consultoria que nos ajudou, criamos um núcleo dentro da empresa que nós chamamos de núcleo BIM, com várias pessoas de várias áreas, e começamos com a contratação de 8 projetos, que alguns estão suspensos por questões orçamentárias. Revisão dos fluxos dos processos internos, homologação de bibliotecas, fizemos um draft de um BIM Mandate. Hoje, esse ano, nós estamos treinando a nossa equipe de projeto em projetos internos, ao mesmo tempo que nós estamos internalizando o BIM dentro da área de obras. De forma que, o ano que vem, com a experiência que eles adquirem, com esses treinamentos e outras ações que nós estamos tomando, nós vamos fechar o que nós chamamos de BIM Mandate, e exatamente o momento que nós vamos atualizar junto com as informações disponíveis no mercado. Em 2017, nós teremos já essa internalização com a engenharia e começamos com a operação. Estabelecemos, então, um plano de execução, o núcleo BIM. Definimos alguns padrões, esclarecemos uma série de dúvidas, avaliamos a compatibilidade dos resultados dos projetos e o plano de implantação, proposta de estrutura de tecnologia e treinamento, porque aí eu tenho que mudar software, mudar hardware, distribuir novas tecnologias, não é uma questão mais de um equipamento melhor, as ferramentas têm que ser mais socializadas dentro da empresa. O entendimento do conceito BIM, todos os seus benefícios e aplicações, e o conceito das regras a serem utilizadas nessa nova metodologia. Nós passamos por uma série de passos e estamos nesse que tem essa lampadinha, que na verdade foi a manifestação dos nossos técnicos. Os nossos técnicos que estão em treinamento falaram, opa, achamos que dá certo. Ou seja, eles compraram o método. Eles entenderam e assimilaram o processo dentro da área de projetos. É onde nós estamos agora. Nós treinamos mais, hoje nós temos mais do que 60 empregados treinados e capacitados. Temos alguns projetos internos que nós realizamos, esses são todos realizados internamente. Definimos alguns padrões, temos aí algumas questões exatamente na caracterização da solução ou do template ou biblioteca, que é vincular com o nosso processo de contratação. Né? Como que eu transformo esse projeto da forma que nós fazemos para solicitar a valoração da solução em obra, definir um preço limite para depois, sim, colocar o edital na rua. Então, nós estamos também nessa fase matricial interna. Isso aqui também é um projeto que está em elaboração, nós tiramos da equipe, falei, deixa eu levar o que vocês estão fazendo hoje. Uma das dificuldades que nós temos é levantamento topográfico, é muito simples. Simples quando você não tem o trem passando lá, porque as pessoas morrem. Pessoas são atropeladas nas vias por questão de trabalho. Então, existe uma regra de segurança a ser acompanhada. E exige pessoas da empresa para acompanhar. Porque, apesar do que muitos possam pensar, você não escuta o trem. Se você está na linha, você não escuta o trem. Então, por questões de segurança, tem que ser acompanhado. E muitas vezes não existe horário em que as pessoas possam acessar a via e fazer os levantamentos topográficos. Então, nós experimentamos equipamentos com tecnologia de nuvem de pontos. Né? Nós fizemos isso em 3 estações e eles estão fazendo o projeto. Experimentamos, achamos que dá certo. Em um dia, fez todo o levantamento topográfico, 2 dias para poder traduzir as informações, e essas pessoas levaram para uma sala de guerra, assim nós estamos chamando, uma sala de guerra das várias disciplinas, onde eles se debatem todas as soluções ao mesmo tempo. Né? Este é um dos projetos que eles estão fazendo lá em Ribeirão Pires. O projeto não é grande, é um projeto para adequação de acessibilidade, NR24, uma exigência trabalhista,
e adequação também a exigências para o AVCB. Isso também foram eles que prepararam para eles poderem internalizar a concepção das soluções junto às variáveis territoriais, junto às variáveis ambientais, buscando, ainda não está concluído, está em elaboração, já sistematizar com rede aérea, sinalização, drenagem, dutos de interferência do sistema óptico, cabos de controle, cabos de sinalização, sistema de alimentação de energia, 13.000 volts em cima da rede aérea. Como fazer mexendo o menos possível? Então, hoje, eles têm condições de simular essas implantações. Então, essa expertise da implantação está sendo incorporada na elaboração dos projetos de uma forma mais prática, né? O que nós queremos é entregar um modelo desse, já discutido com as equipes de obra, que vão acompanhar esse projeto depois, né? Já fazemos essa interface dentro do projeto e, ao mesmo tempo que nós fazemos isso com a equipe de operação. Porque, muitas vezes, para fazer essa obra, eu tenho que desligar a energia. Para desligar a energia, eu paro o trem. Então, eu tenho que desviar a linha. Como que eu vou operar? Então, tudo isso tem que ser discutido antes. E uma intervenção em um sítio pode trazer um compromisso de execução em outro sítio. Porque se eu desligar tudo, fica mais fácil, mas eu não consigo fazer isso por motivos óbvios. São 3 milhões de pessoas que se utilizam do sistema. Nós não temos como parar. Londres parou. Nova York parou. Né? Mas eles têm uma rede hoje que permite essa mobilidade. Hoje nós não temos ainda, principalmente nessas regiões. Estou sendo rápido, porque eu já recebi algumas plaquinhas ali, já que vão contando o tempo. É uma angústia, gente. Vocês não fazem ideia. Eu falei para ela guardar a plaquinha, mas ela falou, não posso. Eu não posso. Então, nós, então, iniciamos o BIM Mandate, que é uma forma de contratação. Nós trocamos uma série de informações com a Sinaenco, mandamos o nosso BIM Mandate para eles, falamos, olha, analisa e apresente as suas contribuições, né? Faça suas colocações. Nós já recebemos essas informações, já fizemos reuniões para discutir e como nós podemos incorporar também a necessidade de forma que o parque fornecedor esteja apto, da mesma forma que nós contratarmos, né? Então, fizemos, tem uma febre, todo mundo quer ver como é que ficou isso, mas eu falei, ainda não. Por quê? Porque o mais relevante para nós é a metodologia de implantação. Se eu não garantir uma forma de contratar com a metodologia, eu nunca vou ter o BIM, não vou ter dessa nova forma de pensar na elaboração e na metodologia de implantação, eu continuo não tendo a garantia. Eu vou mudar o jeito, mas fica, no fim, com uma cor diferente, a mesma coisa. Então, nós temos que garantir onde nós queremos chegar, não é na forma de elaborar, é na forma de implantar. Mais rápido e mais barato. Desafios. Para encerrar, nós temos que criar um ambiente institucional e cultural totalmente novo, o BIM e sua aplicação. Isso aqui é uma ação externa. Nós temos buscado, temos restrições na legislação, nós já temos condições de agilizar a elaboração do projeto, mas muitas vezes os órgãos públicos têm um arcabouço jurídico que não nos dá uma condição de representar esta velocidade em um edital de contratação, né? Quer dizer, nós temos como eu vou usar o que a FDE já utiliza de biblioteca que eu possa aproveitar, ok, é fácil, fazemos convênio, trocamos, mandamos, autorizamos, é simples. Mas e o que a iniciativa privada já tem, pode até nos oferecer, como que eu vou incorporar isso? Ela vem com carimbo, né? Como traduzir isso dentro do edital? Como eu posso depois, nos famosos as-built, né? Que como executou, como eu posso garantir
todas as informações que nós colocamos no projeto que venham no mesmo padrão. Por isso que é importante para nós a forma de contratação do projeto e também da obra. Promover a interlocução com o mercado fornecedor direto e indireto. O direto, que é com quem eu contrato, o indireto, que muitas vezes é o subfornecedor. E daí a iniciativa, que para nós é muito prazerosa, porque nós achamos que estamos preparados para ampliar essa discussão. Integrar todos os níveis, organizacional, funcional, disciplinar e técnico dentro da empresa. Isso aqui já são questões internas que nós estamos nesse desafio, está dando certo, mas não é simples. Você pegar uma empresa antiga, como uma ferrovia, e você mudar os seus processos estabelecidos, sair daquela situação de conforto, até porque nós não temos uma renovação nos nossos quadros. Então, nós temos sempre uma dificuldade muito grande em oxigenar e permitir a fluidez desses novos conceitos. Estruturar o processo é permanente. Nós temos que somar dentro da empresa todas essas áreas funcionais. Nós temos que discutir essa forma com o jurídico, que nunca contratou isso. Eu tenho que discutir isso com quem estrutura o edital, que também nunca fez isso. E com quem depois vai responder para o Tribunal de Contas, Corregedoria, Ministério Público. Então, nós temos aí uma série de componentes para que estruture de forma que qualquer executivo não crie nenhuma dificuldade, simplesmente porque entende que uma ferramenta pode trazer os benefícios. Então, nós temos que estruturar bem para garantir todos esses processos dentro da licitação. Elaborar bibliotecas para uso comum de empresas de governo. Isso é o primário. Nós já podemos fazer. Não necessariamente a cadeira que ele utiliza, porque tem uma finalidade específica, mas o que ele já aprendeu, eu posso incorporar, o que ele já discutiu. Porque a anatomia da cadeira para o estudante é diferente da anatomia da cadeira para quem opera um trem, por exemplo. Ou para quem fica num centro de controle, verificando como todo o sistema circula. Estou entrando nesse detalhe, mas isso vale para outras coisas. A questão da própria vedação estrutural, vibração, por aí vai. Definir especificações para interoperabilidade de arquivos, de contratação e de pagamento. Gente, eu contratei 8 empresas em BIM. Naturalmente, por isso que faz contrato, entre quem contrata. Faz contrato para ter uma regra, mas não adianta. Com BIM ou sem BIM, eu já tenho problema com eles. Então, eu falei, eu vou então contratar com BIM. Porque, como eu não consigo resolver o problema sem ele, eu vou tentar, pelo menos, resolver com o BIM e ganhar aí um bom tempo. Por isso que nós, assim que começamos, vamos contratar com o BIM. O pessoal achou que a gente era, assim, fora da curva, mas eu falei que se nós não fizermos alguma coisa um pouco mais audaciosa, nós não vamos sair. Nós vamos discutir, e eu não tenho resultado. E eu tenho um problema, porque a necessidade do serviço, veja que uma das primeiras imagens que o professor apresentou mostra a qualidade de serviço em uma estação, Barra Funda. Deu para ler tudo, você vê, né? Vocês não viram, mas eu vi. Então, como eu posso responder a esta qualidade de serviço? Aplicando a modernização que nós queremos fazer. E como fazer isso rápido? Então, eu não posso esperar todas as soluções estarem qualificadas para que nós tenhamos início ao processo. E incorporar a visão de custo de ciclo de vida nos empreendimentos. Isto não é simples, muitas coisas são óbvias, nós estamos aqui falando muitas coisas que é óbvio, mas entre você tirar tudo isso de uma ideia e aplicar, mover montanhas, não é simples. Então, acho que o nosso grande desafio é trazer uma ferramenta que garanta o resultado no menor prazo, no menor valor, com qualidade. As empresas sempre estão dispostas, elas são responsáveis,
elas acreditam no que fazem, e nós nos colocamos sempre à disposição de responder por isso, até porque a ferrovia ela foi sempre pioneira, seja nas tecnologias do transporte, seja nas tecnologias das telecomunicações no Brasil, né? O primeiro DDD no Brasil foi numa ferrovia, foi Jundiaí, São Paulo, Santos. Então, daí você vê que nós não poderíamos nos furtar a estarmos também dentro do pioneirismo das novas, das inovações. Muito obrigado.